Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Aurora, que durante todo o mês de fevereiro estaremos com episódios especiais comemorativos aos 93 anos da Cooperativa Vinícola Aurora. E hoje, os nossos convidados são o presidente da Cooperativa Vinícola Aurora, René Tonello, e o associado Darcy Galina. Teremos sempre participações de associados e convidados especiais. Hoje, então, a gente vai contar um pouquinho a nossa missão, Na verdade, é contar um pouquinho da história da Aurora, desde quando ela começou, como que foi e até os dias de hoje, Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. René, para quem nos acompanha, vamos começar falando lá do início, da Aurora, de 14 de fevereiro de 1931. Como foi essa história que deu o start, que deu o começo da Aurora? Olá, Larissa, olá, seu Darcy, e a todos os que nos ouvem e que nos acompanham também, Na verdade, a Igreja Católica foi uma das propulsoras do cooperativismo aqui no Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, Então, a Aurora, ela nasceu no dia 14 de fevereiro, numa festa de Nossa Senhora de Lourdes, na gruta onde hoje existe a pracinha, lá no bairro Borgo. Então, numa festa de Nossa Senhora de Lourdes lá, o padre Antônio Zátera, na época, padre, ele as cooperativas todas elas nasceram de uma necessidade, Então, a Aurora também não foi diferente. Na época, se tinha um pouco de dificuldade na colocação dos nossos produtos e a cooperativa Aurora nasceu ali de uma necessidade. Então, o padre Antônio Zátera foi um propulsor disso e ele convidou os associados que estavam nessa festa naquele dia para fazer uma reunião, para que chegassem a um consenso se haveria ou não haveria essa fundação da cooperativa. Então, no final da missa, então fizeram um almoço lá, como era tradicional da época, todo mundo pegava seu espeto de carne e ia debaixo das árvores, que naquela época ainda era assim, rural ali, Porque hoje é bairro Borgo. Então, eles almoçaram e depois do almoço, então, marcaram um encontro na casa vizinha, que seria do seu Pertile, um dos fundadores. E como aquela época teve uma enxurrada forte, existia um arroio ali que hoje ele está canalizado. Levou a pinguela que eles tinham que passar do outro lado para se reunirem na casa do Pertile. Mas não deixaram de fazer a reunião. Então, do lado de cá, onde hoje existe a família Rissardo, tem uma planta, uma murta, Naquela época era uma planta menor ainda, hoje é uma planta centenária que está lá, 93 anos de cooperativa, ela já existia, Sim. Então, hoje essa árvore ainda existe, e se reuniram ali, então, debaixo desta árvore, e fizeram uma reunião, onde meu avô, inclusive, participou. Então, ali é que começou a cooperativa Aurora. E depois, claro, dando início à primeira reunião, mais adiante, então, o padre Antônio convocou essas pessoas para fazerem realmente a ata de fundação. E essa ata de fundação aconteceu algum tempo depois, não muito tempo depois, aqui na Igreja Santo Antônio, onde hoje existe a Casa Paroquial. Inclusive, nos 90 anos, colocamos uma placa comemorativa ali. Então, ali em cima dos degraus da Casa Paroquial, o padre Antônio Zátera anunciou a fundação da Cooperativa Aurora. Lá em 1931. Lá em 1931. Tu vê, E colocaram a data da primeira reunião, que seria o dia 14. Que seria o dia 14, por isso que é comemorado até hoje, nesta data. Nesta data, que coincidiu justamente com a festa de Nossa Senhora de Lourdes, que Nossa Senhora de Lourdes é 11 de fevereiro, Então, foi comemorada no final de semana e... é verdade. É junto ali as comemorações. As comemorações. Sim, e é isso, Uma cooperativa que nasce da união dessas famílias. E até hoje, seu René, a gente até conversava um pouquinho antes, algumas famílias dos fundadores ainda continuam na cooperativa. Sim, os descendentes ainda temos alguns. Claro que, como ela foi fundada aqui perto da cidade, na época, a cidade, digamos assim, engoliu alguns dos proprietários da época, alguns dos associados, Mas ela se expandiu rápido, porque no ano seguinte, então, ela já tinha mais de 100 associados e, assim, consequente, depois ela foi crescendo.
mas existem ainda hoje, sim, descendentes de famílias que foram fundadores, ainda estão no quadro social da cooperativa. Sim. E aos poucos, né, foi vindo os associados de outras localidades e assim ela foi se expandindo como cooperativa, então, para o interior também. Exatamente. Então, foi difundido bastante a cooperativa, mas não só a Aurora, né? Porque sim. naquela década de 1930, a Igreja Católica era bastante difusora, digamos assim, né? Que difundia bastante a questão do cooperativismo, do associativismo, da união, né? Que a Igreja prega até hoje, né? Então, essas cooperativas nasceram, basicamente, todas elas que estão aqui na nossa região, principalmente as de produção, nesta década. Sim. E a Igreja Católica foi uma das responsáveis pela fundação de todas essas cooperativas. Umas, claro, estão de pé até hoje, outras pararam no tempo, né? Sim. Dificuldades que tiveram, enfim. Mas a Aurora em si, a gente se orgulha muito disso, né? Hoje ainda estamos com ela 93 anos depois, né? De ter chegado, né, até aqui, com todos os seus percalços, mas sempre aprendendo, né? Isso que é importante. E também hoje, né, com o seu Darcy Galina, que é associado, queremos conhecer um pouquinho da história, né, de vocês também, falar um pouquinho do seu René, né, que também vem de família, né? Vocês já não é a primeira geração que está na cooperativa, né, seu Darcy? Alô, caros associados. Eu entrei na cooperativa em 84, na época que a cooperativa comprou o Traer. Aí abriu inscrições e eu fui um dos primeiros que me inscrevi para ser associado. Eu acreditava muito na cooperativa e se acreditava na época muito mais agora. E eu convivi muito com a dificuldade que nós tivemos em 95, que eu aponto o seguinte: a cooperativa é antes e depois de 95. Se nós tivemos problemas, na época, quando nós vimos que diziam assim que não tinha volta, e a gente foi ver que a gente era donos da cooperativa para pagar contas. Sim. E a partir dali a cabeça do associado mudou. Agora a gente sabe que a gente é dono não só para pagar conta, é para tirar os aproveitos também. Com certeza. E se nós estamos hoje evoluindo, nós estamos muito melhor, foi exatamente porque nós acreditamos em nós mesmos, acreditamos nos nossos companheiros. É um livro, né? Este é um livro que conta um pouquinho da história da cooperativa. Ele fala, né, dessa crise de 95, né? Desde o início da sua história, né? Então é um livro bem bacana para quem quer conhecer. Inclusive escrito por um associado, né? Seu Remy Valduga, que hoje é falecido, né? Sim. Então fala muito, né, dessa crise de 95, mas que depois a cooperativa se reergueu, né? E assim como percalços vão acontecendo com essa união, né? Exatamente. De entender isso. É que é muito isso, né? Imagina que a cooperativa, ela também estava começando com a comunidade, né? Então todas as dificuldades, a cidade em si começando. A gente falava, né, seu René, da cooperativa, quando começou, o pavilhão depois ele foi construído, né? Então não tinha nem pavilhão para onde levar uva. Não Como tinha. É que foi esse início? Não, os primeiros associados, eles tinham que produzir em casa, fazer o vinho em casa e transportar para cá. E naquela época não tinha o transporte que nós temos hoje, né? Vinha em cima de carroças, né? Sim. Então era transportado nas bordalesas de 200 litros, botavam isso em cima de carroças. Meu pai conta essas histórias até hoje, né? Tá com 90 anos. E então elas vinham para cá, né? Aqui perto dos trilhos do trem, onde hoje tem a sede da cooperativa Aurora. E dali então ele era embarcado por trem e iria ao seu destino, né? Principalmente nos primeiros tempos até Porto Alegre, né? Sim. E depois, claro, foi expandindo. Mas nos primeiros anos, os associados tinham que produzir em casa para depois trazer para cá. A sua uva. Exato. E, seu Darcy, um pouquinho da sua história, assim, você sempre foi produtor de uvas. Onde é que você mora para as pessoas te conhecerem? Eu moro em Tuiuti. Sim. Desde que me lembro como gente, que a gente sempre trabalhou com uva. Sim. E antes de entrar na cooperativa Aurora, a gente dependia de empresas particulares. Que era bem, é por isso que eu sempre tive aquela vontade de entrar na cooperativa. Porque dentro da cooperativa a gente sabe que é da gente. Sim. E contando um pouco a história, também, anos atrás, eu acho que a maioria se lembra,
que não era só no centro da cidade que a gente entregava a uva. Em várias comunidades do município tinha as filiais, e depois até além de filiais, você tinha o ponto de a gente levar a uva com a carroça, com os carretos, para depois levar até na cidade com os caminhões. Sim. Então, é uma caminhada longa isso aqui. Longa, né? Cada dia que passa, nós estamos muito melhor hoje, pelo amor de Deus, né? E vocês dois, né, têm filhos que continuam na propriedade, trabalhando? Sim, eu tenho, sim. Sim, também lá. E seu René também? Sim, também continua? Continua. Saiu para estudar, né? Estudaram, se formaram, inclusive, está formado, fez pós-graduação dentro do ramo da viticultura, né? E continua, tá lá hoje. Na verdade, é ele que toca a propriedade lá, porque a gente assumiu aqui, né? E meu pai também, né? Meu pai dá um auxílio lá com 90 anos, mas ele ainda dá um auxílio lá na propriedade, né? Sim. Não, e pra gente ver, né, como a Aurora foi junto com a cidade, né? Quando ela começou, imagino que aqui não era o centro da cidade, né? Não, era um lugar longe. Sim, estava fora. Só foi escolhido esse local aqui justamente por aquilo que eu coloquei antes, porque ele se encontrava do lado da ferrovia, que na época era o transporte mais moderno que se tinha, né? Porque o transporte do trem, por ser barato também, por causa do volume que carregava, e acabou sendo substituído pelo caminhão, né? Hoje nós temos a Maria Fumaça fazendo um passeio ali, né? Mas uma área até Barbosa só, então é curto, né? Turístico, né? Inclusive, a gente pode acreditar que Bento está nesse local talvez também um pouco em função da Aurora. Sim, a Aurora concentrou, né? É uma das maiores empresas ainda do município. Uma das mais... É a maior. Segundo o prefeito, ele disse que a Aurora é a maior empresa do município, né? Então, claro, existem outras com grupos, né? Mas a maior é a Cooperativa Aurora. Como empresa, né? E falando um pouquinho do nome, né? Desse nome da Cooperativa Aurora. Eu sei que tem duas versões ali, né? Tanto, René, vou deixar você nos contar um pouquinho dessas versões e o que se escuta, assim. Eu também venho escutando aquilo que você escuta, né? Então, o que a gente escuta? Num primeiro momento, quando se fundou a Cooperativa Aurora, se começou uma construção, né? Então, nessa construção havia um pedreiro que tinha 2 filhas. E essas filhas, elas vinham trazer a merenda para o pai, que é aquela antiga colação, né? Que faziam a merenda, que até hoje ainda a gente mantém essa tradição lá debaixo dos pareirais. Leva o café da manhã, digamos assim, 9 horas, a famosa colação que o italiano fala, né? Então, elas vieram trazer a comida para o pai ali, e uma se chamava Alba e a outra Aurora. Então, eles estavam ali construindo, e disseram, bom, a gente vai construir uma cooperativa aqui, qual é o nome que a gente vai dar? Não, vamos dar o nome de uma das meninas. Aí a Alba acharam que não, mas o ideal seria a Aurora. E a outra versão que a gente escuta é de que a Aurora surgiu assim de um romper da madrugada, né? Como uma aurora, ela surgiu. Então, a gente usa as duas versões, né? Sim, não tem uma versão oficial. Não se tem uma versão oficial. Mas a gente comenta que temos essas duas versões aí por ter... Que tem um significado, Que tem um significado, né? As duas têm até um certo ponto de ser, né? Porque não está registrado, né? Sim. Pelo menos se procurou também saber, e não se tem notícia de que tenha um registro, mas temos essas duas versões aí, né? Sim. Mas o importante é que hoje a nossa Aurora está no patamar que está, né? Sim, chegando nos seus 93 anos, Exatamente. Né? Muito bem. E vamos esperar que nós chegamos aos 100 e mais 100 depois. Agora é o caminho do centenário, né? Com certeza. Né? A gente, inclusive, está trabalhando muito para isso, né? Já está com projetos, assim, pensando no... Isso, a gente tem um planejamento estratégico, então, né? Trabalhando para isso, com o objetivo do centenário, temos uma nova unidade, que é um projeto que está sendo trabalhado para que a gente consiga, lá na unidade Vinhedos, colocarmos um novo posto de recebimento, estocagem, enfim, aquilo que a gente colocava antes, que nós precisamos tirar a unidade Vinhedos 2 do centro da cidade, mas para isso temos que ter um espaço para receber toda a produção do nosso associado, né? Sim. Que a cada ano vem se aprimorando, vem melhorando, vem crescendo, né? Então, a gente tem um projeto, digamos assim, até um pouco audacioso, mas ele não é impossível de ser alcançado. Então, com essa união que a gente sempre teve durante esses 93 anos, com certeza a gente vai conseguir, no centenário, colocar de pé este projeto que, tanto almejado, né? Porque o associado espera isso, né?
nós temos 3 unidades aí e em alguns momentos elas não comportam, digamos assim, toda a produção que o nosso associado tem, né? Sim. Então, por isso que se está trabalhando para que a gente melhore, né? Melhore o recebimento, melhore também a questão da vinificação, da qualidade dos nossos produtos, porque a gente precisa de tempo para elaboração. O vinho, a gente sabe que ele tem um estágio de fermentação, de preparo, né? Não é simplesmente colocar o vinho dentro do recipiente, ele tem um trabalho todo para ser feito. Por isso que a gente tem uma equipe de enólogos ali muito bem preparada para isso, né? Sim. Então a gente precisa também darmos uma olhada, com certeza, nessa questão do recebimento da produção e, claro, sempre de olho na qualidade de mantermos os nossos produtos no mercado com a excelência que temos, né? E sempre essas decisões, né, junto com os associados, Exatamente. as assembleias. Seu Darcy, como que é esse sentimento, assim, de pertencer, né, a uma cooperativa? Com muito orgulho eu me sinto associado. Eu acho que não só eu, acho que todos os associados. Porque nós estamos, se nós vamos pensar, nem é 30 anos que nós enfrentamos aquela crise. E hoje, no patamar que nós estamos, é um grande orgulho. Porque o que se dizia na época, que não seria, aquela dívida seria impagável. Sim. E hoje, 30 anos depois, pagamos a dívida e já construímos muito mais daquilo que nós temos. Porque na época, além da dívida, nós tínhamos tudo sucateado. E hoje, 30 anos depois, é um grande orgulho. E eu digo sempre, por que nós chegamos a esse patamar? Porque nós acreditamos em nós e acreditamos no associado. E juntos, nós estamos chegando aqui. Qual é o sentimento, assim, de pertencer? Quando vocês vêm... Hoje, né, a Aurora se organiza, são mais de 200 produtos. Eu imagino que quando vocês vão, né, ao supermercado, veem os produtos nas lojas, o quão é orgulho, né, para o produtor ver a cooperativa nesse patamar, seu Darcy? É muito gratificante. Porque, além disto, as nossas famílias dependem muito da Aurora, está muito ligado na Aurora. A gente tem muita facilidade em vários setores, várias coisas, e a gente se sente orgulhoso por isso. Sim. A gente até se comove Porque é importante, né? Tá fazendo parte de um movimento. Se precisar de alguma coisa, a cooperativa tá ali, né? Tanto na questão de saúde, né, seu René? Tem vários benefícios hoje o associado. Sim, com certeza. A cooperativa hoje, além, como já colocaste, né, temos um plano de saúde com a Unimed, com a Taquimed, tem outros convênios que a cooperativa também, para o associado que não tenha, digamos, um plano de saúde, que possa ter uma assistência, né? Inclusive, se pessoas precisam se deslocar à capital ou até Caxias por um exame mais sofisticado, coisas assim, então a Aurora disponibiliza um motorista, um carro para levar essas pessoas também, para dar uma assistência, né? Sim. O nosso associado, às vezes são pessoas de idade, ou a família não pode acompanhar, ou não conhece também, né? Porque às vezes a gente não conhece tudo, né? Então a gente disponibiliza 2 carros, inclusive, se for necessário, e leva essas pessoas, né, para os exames, Caxias, Porto Alegre, enfim. E além disso também nós temos um setor social, então que a gente se preocupa muito também com a questão das mulheres, né? Temos um grupo de mulheres também agora entrando, digamos assim, mais acompanhando mais de perto a administração da cooperativa. Sim. Temos o Jovem Aprendiz, começamos vários cursos, inclusive para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, vamos estender isso agora também. A próxima segunda-feira a gente já vai começar de novo mais uma turma do Jovem Aprendiz. Então, a Aurora tem uma infinidade de coisas assim que possa auxiliar o próprio produtor, inclusive uma assistência jurídica, né? Se o associado precisar de alguma coisa nesse setor jurídico também. Enfim, a Aurora dá assistência em todos os setores, né? Então, assim, o que o associado precisar, ele procura dentro da cooperativa e ele vai encontrar. E isso é uma coisa que a gente se orgulha muito daquilo que nós falávamos antes, né? Porque por ser cooperativa, a gente tem um diferencial dentro da sociedade, né? Que a gente costuma dizer de que num município onde existe uma cooperativa, a renda per capita ela é maior, porque essa renda ela fica girando dentro do município. E a Aurora tem 11 municípios, né, que engloba 11 municípios. Então, esses 11 municípios, por onde a gente for, a gente vê produto Aurora, a gente vê um associado da Aurora, vê alguém usando uma camiseta, usando chapéu.
Isso nos dá orgulho também, né? Porque a gente sabe que ali tem alguém que faz parte da nossa família também, né? Sim. E é bonito isso, né? Olhar para a história, né? Do que se passou em 93 anos, mas também ver que bom que a gente está caminhando para o futuro, né? Que é o que vocês falavam, como era difícil, né? Uma vez, quando não se tinha as condições, mas hoje, que bom que as novas gerações podem, né? Continuar. Complementando aquilo que o presidente colocou, nós temos assim uma assistência técnica que dá tranquilidade, muita tranquilidade para a gente. Sim. Principalmente como esse ano que foi um terror. De dificuldade. Então, qualquer dúvida que tenha, a gente liga, a gente tem o técnico que acompanha a gente. Isso é uma tranquilidade. Sim. Sim, né? Que é isso que é fazer parte da cooperativa, isso, né? Essa parte, claro, como a gente convive toda hora, às vezes a gente se passa, né, de comentar algumas coisas, mas realmente a assistência técnica este ano trabalharam bastante, né? Sim. Foi um ano atípico, digamos, né, com o clima e tal. Mas, além disso, a gente tem também dentro, não só apenas externo para o associado, mas dentro para o nosso funcionário também, né? Trabalhamos muito ano passado, digamos que o ano passado foi um divisor de águas, né? Então, ano passado foi um ano assim onde a gente usa a palavra da mudança, né? Porque se passou hoje, se costuma dizer, inclusive tivemos a mudança, inclusive, da nossa diretoria executiva, né? Tivemos que nos reinventar, digamos assim, né? Mas hoje, graças a Deus, os que assumiram estão tocando perfeitamente a cooperativa, são pessoas muito responsáveis, de muitos anos de empresa, e estão tocando perfeitamente junto com nós, né? A empresa, assim, rumo ao centenário, digamos, né? Então, e dentro disso está se trabalhando o ESG, se está trabalhando um planejamento estratégico, se trabalhou muito essa assistência social, né, do associado, essas boas práticas agrícolas que estão sendo colocadas em práticas agora, né, com a contratação de mão de obra, toda ela regularizada. Então, isso, o ano passado, nos deu, digamos assim, muito trabalho. Mas estamos hoje, assim, tranquilos, porque a gente sabe que o nosso dever foi cumprido, né? Porque foi um desafio muito grande. Os desafios, eles estão ali a toda hora. Mas a gente tem que ter um bom senso. O nosso conselho também nos apoiou muito, né? São 20 pessoas, uma em cada núcleo, temos 20 núcleos de associados. Então, o conselho também foi muito sensível, né? Durante todo o ano, apoiou bastante todas essas mudanças que a gente teve, né? Então, isso a gente também tem que louvar e agradecer, porque ele é o representante do nosso associado dentro da cooperativa, né? E o nosso associado, com certeza, aceitou muito bem. A gente sempre tem alguma resistência que outra, né? Mas isso é normal, faz parte. Mas hoje eu te diria que estamos 100% tranquilos quanto a isso, que está todo mundo alinhado com aquilo que a cooperativa se comprometeu. Sim, sim. E é isso, né? Passar e olhar para frente e aprender, né? Como a gente falava lá de 95, na história da cooperativa e novamente, né? Se reinventa a partir das dificuldades, né? E também, né? Hoje a cooperativa são 11 municípios, né? Então, ela nasce em Bento Gonçalves, mas depois ela expande. E como é que foi essa expansão, assim, René? Com a abertura, como o senhor Dercy falou, né, lá em 84, com a compra dos associados. Da Dreyer, né, que a Dreyer também era uma grande empresa aqui de Bento Gonçalves, inclusive é uma das maiores, acredito que era a maior na época, né, ela recebia muita uva. Eu me recordo que quando criança eu via muitos caminhões ao redor da empresa Dreyer lá, né, e acredito até que era a maior que tinha aqui pelo tamanho de 4,5 hectares que tem dentro da cidade, e todos eles ocupados com construções lá. Se produzia conhaque, se produzia drink, se produzia vinhos, espumantes, enfim, era uma infinidade de produtos. Então, com a compra da Dreyer, se abriu espaço para outros associados entrarem na cooperativa. E aí, claro, Montebello, Pinto Bandeira e Santa Teresa já eram Bento Gonçalves, porque se emanciparam depois, né? Mas os outros municípios basicamente foram se abrindo por causa dessa abertura de novos associados. Então, novos grupos foram formados, acabaram se associando à cooperativa, e nessa associação, então, teve aquelas unidades de recebimento que a gente tinha nesses núcleos. Quando não se tinha uma filial específica para receber o produto lá, a gente tinha os caminhões para trazer o produto para cá. E depois, alguns anos depois, acho que depois de 95, quando ocorreu aquela crise, não se teve mais aquele espaço todo para continuar com esses postos abertos.
se fechou todos os postos que a gente tinha no interior, e aí, então, se colocou alguns caminhões para trazer o produto para cá, para quem não tinha o caminhão para trazer para cá. Mas, aos poucos, os associados foram se equipando também, comprando seu próprio transporte, o caminhão, e acabou de que, alguns anos para cá, então, centralizou tudo nas 3 unidades que nós temos, né? Sim, que é o que nós falávamos antes, né? Que nós falávamos antes, né? Quando o seu Darcy entrou, foi nessa expansão, então, exata da cooperativa. Exatamente. Então, são 93 anos de história, nós teríamos muita coisa para comentar aqui, né? Sim. Mas, basicamente, aquilo que a gente lembra, mais ou menos foi isso, né? Sim, sim. Claro que a gente, como cooperativa, também está aproveitando a evolução do mundo, das coisas. Nós morávamos muito mais longe do que hoje, porque tem mais rodovias e mais facilidades e tudo. Não, e a geração de vocês viu muita coisa, né? O que a gente falava, como se transportava a uva até hoje, né? Que é muito mais fácil. Como a minha geração viu a partida do zero, e hoje nós estamos no patamar. Do lombo do mulo para cidade do burro, né, como a gente fala. Sim. Do lombo do burro para hoje estar navegando dentro de um computador, né? Então hoje a evolução é muito grande. Aquilo que se tem aqui na cidade, alguns anos lá no interior não se tinha. Mas hoje com a expansão da internet e tudo mais, o que se tem aqui se tem lá também. E falando um pouquinho do turismo, né? A gente sabe que a Aurora também teve um papel importante, então desde das primeiras Fenavinho, mas ela já vinha trabalhando o seu enoturismo. René, nos conte um pouquinho, assim, desse início. A Aurora, digamos assim, foi uma das primeiras que apostaram no turismo em Bento Gonçalves, né? Porque, por ocasião da Fenavinho, então o prefeito, enfim, o pessoal da época tiveram a ideia de que se visitasse as vinícolas, não apenas temos o vinho encanado na praça, né? Nós tínhamos vinho encanado na rua na época. Então, era aquela festa lá, né? No centro de Bento Gonçalves. E por causa da Fenavinho, Bento Gonçalves, assim, ficou conhecida não só no Brasil, mas mundialmente também, né? Então, a partir da primeira Fenavinho, em 1967, Bento Gonçalves ficou sendo conhecida como a capital brasileira do vinho no país inteiro. Então, foi aí uma grande evolução de Bento Gonçalves também, sim, em cima da questão do vinho. Mas a Aurora até hoje mantém, então, essa visita turística, que aqui na sede nós temos 3 pavilhões, um em cada esquina das vias ali, e temos 2 túneis que interligam elas por debaixo do solo, digamos, né? Sim. Então, essa visitação turística, ela acontece até hoje, e depois que finaliza a visitação, tem uma degustação gratuita dos produtos da cooperativa. Então, isso, né, no último ano tivemos 244 mil pessoas passando por dentro da nossa cooperativa, e isso nos traz, assim, com uma certa tranquilidade de nós termos renovado a nossa loja, né? Inauguramos esses dias a nossa loja nova ali, então, onde podemos receber o nosso turista, assim, de uma forma bem mais tranquila, né? Inclusive os associados, né? Inclusive, claro, associados, a comunidade de Bento Gonçalves, inclusive está convidada, né, para que vá até a cooperativa, pelo menos conhecer a loja, enfim, a forma como é tratado o nosso turista hoje dentro desta cooperativa. E a Fenavinho, então, né, foi uma prepulsora, digamos assim, do município de Bento Gonçalves. E a Aurora acompanhou todo esse processo, né? Sempre apoiando ali. Sempre apoiando, inclusive fornecendo vinhos, né, que eram distribuídos, sucos. Participa até hoje, né? Hoje, inclusive o ano passado, tivemos o nosso diretor hoje, Rodrigo, que foi um dos diretores da Fenavinho também, né? Então, a cooperativa, ela sempre teve um papel muito importante dentro da evolução da cidade também, né? Sim. Que participa de outros eventos. A gente tem, durante o ano também, fizemos a festa julina, né? Fizemos uma outra festa no final do ano com a chegada do Papai Noel lá na nossa unidade de vinhedos, que a gente abre para a comunidade inteira toda, principalmente essa de junho, que é o dia do cooperativismo. Foi feita a primeira ali, foi um sucesso, né? Com 4 mil pessoas na rua num domingo de tarde. E temos outros eventos que a gente acompanha sempre, como a Liga de Combate ao Câncer, outras entidades que a gente apoia durante o ano, enfim. A Aurora, ela está inserida dentro da comunidade, digamos, né? Sim, que é um dos princípios dela, né? Exatamente. Fazer parte. Um dos 7 princípios do cooperativismo é esse, né? Estar inserido dentro da comunidade. Sim. E, seu Darcy, quais são as lembranças desses desfiles da Fenavinho? Nos conta um pouquinho dessa época, assim. Vocês vinham do interior, faziam os desfiles?
Sim, era muito gostoso isso aí, porque todo mundo, todas as comunidades participavam e gostavam de participar. E mostrava o dia a dia, mostrava aqueles casamentos típicos da região, vinham de a cavalo, as noivas nos cavalos, uma coisa assim bastante comovente, que era um sucesso dentro da Fenavinho isso. E é uma forma de manter a cultura, né? Viva. Contar essas histórias. E também nos pavilhões, perto dos pavilhões da Fenavinho, nós tínhamos uma casa colonial, onde se fazia comida dentro daquela, inclusive pão nos fornos e massa que era tocada à mão, a máquina, serrar lenha, fazer fogo com os fogão a lenha, fazer comida. Então isso ficou muito marcado para mim. Essa época. Mostrando a realidade, assim, do dia a dia, os serviços que se fazia. Inclusive, eu tive a oportunidade depois até de viajar. Eu fazia parte de um grupo de cantos italiano e na divulgação da festa, nós íamos juntos. Fomos até São Paulo. Cantar italiano. E olha, e o canto é uma coisa que tem muita relação também com a história, né? Nos fala um pouquinho dessa sua experiência com o canto italiano. Se cantava embaixo dos parreirais, né? Tem toda... Nós tivemos também depois a abertura da vindima em Tuiuti, vários anos. Sim. Então que se fazia o merendim. E se ia embaixo das pareiras, tirar uva, os turistas vinham e tinham a oportunidade de tirar uma uva e depois comer um salame com queijo e tal. Isso foi marcante nessa época. Muito bem, E os cantos, né? Os cantos que era uma tradição que foi levada lá da Itália, né? Eu me lembro que quando criança se ia no famoso filó, né? Que se fazia entre vizinhos, depois de um litroto de vinho, né? Aí começava a cantoria, né? Então, final de semana, principalmente, se reuniam lá em 5, 6 vizinhos, então saía aquela cantoria lá. Era coisa assim gostosa de se fazer, né? Faziam comemorações em datas especiais, né? Então se reuniam, faziam essas festas no interior, era muito gostoso, né? Então essa cultura aos poucos ela foi se perdendo, digamos, né? E a gente hoje está tentando resgatar, inclusive tem muitos desfiles acontecendo aqui em Pinto Bandeira, aconteceram em Montebello, aconteceram aqui no centro da cidade de Bento, resgatando um pouquinho da história, de toda a história da imigração, digamos, né? Que começou lá 1875 e acabou se esquecendo alguma coisa, mas está sendo revigorada agora, digamos, né, sendo revista, que essa cultura da imigração, essa cultura italiana da nossa região, ela não tem que morrer, né, porque fez parte da nossa história e é a nossa, digamos assim, o nosso passado, né. É a nossa história toda, a nossa história toda da família, né, então a gente tem que, digamos assim, até que reaver isso, né? Contar um pouquinho dessa história para os nossos filhos, nossos netos, que hoje estão sendo um pouquinho distante deles, né? Sim, manter ativo. E a gente fica olhando o que eles procuram, gente de fora. Exatamente, não é apenas ver cooperativas, assim, cantinas, vinho, mas eles querem bastante a nossa cultura, eles querem... Sim. Conhecer as pessoas daqui. Reaver, porque todo mundo conhece um pouco, mas ficou esquecido. Então, eles se sentem até emocionados às vezes. Exato. É isso que eles querem, né? Ver uma colheita de verdade, estar lá com as famílias. Né? É muito bonito, né? E que bom que o senhor continua cantando, seu Darcy? Parou. Mas os cantos, né? Acho que não se esquece, né? Os cantos estão na cabeça todos, né? Só falta tirar de lá, né, seu Darcy? Não vamos comentar. Dá saudades, né? Dá saudades. Muito bom. Bom, vamos deixar uma mensagem, então, final, né? A gente hoje falou muito da história, se emocionou aqui junto, né? Pensando, lembrando desses detalhes. Uma mensagem final, assim, para esse aniversário da cooperativa, esses 93 anos, né? Vamos pensar que a gente está indo para o centenário. E nesse ano, René, o que nós podemos deixar como mensagem? Olha, a gente deixa uma mensagem assim de muita esperança, né, para a nossa cooperativa, aquela união que a gente sempre teve, vamos continuar tendo. Nós chegamos aos 93 e a gente espera chegar a 930, né?
A gente sempre diz que a Aurora ela tem que ser eterna, né? Então, a gente tem essa confiança, assim, estamos trabalhando porque as futuras gerações deem continuidade àquilo que a gente está fazendo agora, né? A gente falou aqui de muitas saudades e tal, mas cada um vive seu tempo, né? Então, a gente está fazendo o nosso tempo agora para que as gerações futuras tenham uma cooperativa atuante, né? E com essa união, com essa perseverança, com essa credibilidade que o associado está dando à cooperativa, que todos nós temos do futuro, né? Então, a gente chega aos 93, digamos assim, numa situação até que certo ponto confortável hoje, mas a gente tem que ter sempre a perseverança, sempre um passo firme, né? Ter segurança para que possamos chegar aos 930. Né? Muito bom. E seu Darcy? Eu quero destacar o seguinte, de que continuamos acreditando na nossa força, na nossa vontade, e que nós somos capazes, sim, não só de produzir uva de boa qualidade e também de administrar, embora a cooperativa é grande, mas nós temos capacidade, nós temos que acreditar em nós mesmos e acreditar no nosso companheiro. Obrigado. Isso aí, muito obrigada mais uma vez, sei que vocês estão em plena safra da uva, né, e vieram aqui para nossa conversa, muito obrigada. E muito obrigada que nos acompanhou até aqui. Continuem acompanhando os nossos episódios do Conexão Aurora, essa série especial dos 93 anos e os outros episódios também. Então, se inscrevam aqui no canal, compartilhem os episódios com outros associados, com amigos também. E até o próximo episódio.